Tá, tô perfeito. Tô vendo vocês perfeitamente. Agora sim. Pessoal que está nos acompanhando, a gente está aqui com um grande mestre de derivativos, o mestre Su, professor Su. Tem diversos cursos na Infomoney, já é parceiro nosso aqui de longa data, ajuda muitos nossos clientes. A gente tem um grupo com o mestre Su aqui na BRA para tirar dúvidas sobre opções e derivativos em geral. O mestre Su é incrível porque de todas as pessoas que dão curso assim, é muito raro de você ver uma pessoa que não tem reclamação, né? Eu nunca vi um aluno do professor Su que siga o curso reclamar de qualquer coisa. Então, é uma coisa que é gratificante para a gente como assessor. A gente tem toda a tranquilidade de indicar todos os cursos dele e saber que o nosso cliente vai estar bem cuidado lá pelo professor. Meu nome é Eric, né? Para quem não me conhece, eu estou aqui com o Beto. O Beto é grande estudioso e assessor nosso de opções. E aqui, obrigado aí, Su, pela presença, por aceitar o convite de participar dessa live aqui com a gente. Tá bom, então. Mas conte-me, o que vocês têm aí de... Vamos lá. Então, a gente separou aqui algumas perguntas. O Beto, ele tinha uma curiosidade aqui, em especial pelos nomes que você usa nas estruturas e algumas coisas que você passa aí para o pessoal. Mestre, eu fiquei curioso, eu queria que você começasse explicando o que é empirismo polinésio malaio, que é um Sim, termo que eu nunca estudei. o conceito do empirismo, né, do empirismo do Rousseau, ele é um empirismo ocidental demais, né, olhando-se o modelo do empirismo sob a ótica do racionalismo cartesiano, né? Então, o empirismo que o Rousseau fala lá no ponto de vista sociológico, né, é isso aí, tá? Ele é muito carregado, né, com o quê? Com vamos dizer, com a lógica cartesiana, tá? Só que quando a gente pensa um pouco em como que os polinésios dominaram o mundo, os polinésios, saindo lá da Polinésia francesa, chegaram a vários lugares, chegaram lá onde? Chegaram na Ilha de Páscoa, na Terra do Fogo, foram em vários lugares. Como que eles conseguiram fazer isso? É uma coisa impressionante que o conceito de empirismo deles é um conceito completamente diferente do que nós chamamos de empirismo no Ocidente. O empirismo dele é um empirismo prático, ele vai lá e olha como é que funcionam as coisas. E quando você compara ele com o empirismo ocidental, não tem muito a ver. Então, que eu vou te dar um exemplo assim, olha só que coisa, né? Você chega para qualquer ocidental e pergunta assim, os ursos mimetizam o urso na floresta, ele é marrom, tá? Porque a terra é marrom, a terra é preta, então ele se mimetiza. E no Polo Norte, que cor que é o urso, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, o urso é branco, né? Mas isso é muito lógico. Se você perguntar para um polinésio, para um cara que mora lá na Polinésia ou em Madagascar, que também são polinésios, você pergunta e fala, não sei. Não, como que você não sabe? Não é óbvio que é branco, o urso, né? Então, não, para mim não é óbvio, porque eu nunca estive lá no Polo Norte. Então, o conceito de empirismo é um conceito que você tem que olhar. E não a partir... O que acontece com o nosso empirismo é o seguinte, é que o empirismo ocidental ele é um empirismo que, na verdade, ele não é empírico. Ele é baseado o quê? Numa sequência lógica. Uma coisa que é baseada numa sequência lógica, para mim, é uma coisa cartesiana. Para mim não é empírico. Empírico é o que você experimenta. É o que você experimenta, né? E o empirismo polinésio, ele é de experimentação mesmo. Então, quer ver uma coisa assim, bem absurda? Você pensa assim, olha, como é que eles chegaram a atravessar o oceano? Aí você fala assim, eles foram de barco, aqueles barcos 1.500 anos antes de Cristo. Você fala assim, cara, então a gente imagina que o barco tem que ser estável, não é? Para poder atravessar o oceano. Os caras já falam, não, é impossível você fazer um barco daquele tamanho que não vire enquanto você está... enquanto vai atravessar o oceano. Com certeza ele vai virar. Então faz o seguinte, eu já faço, em vez de fazer um barco estável, se ele virar, eu não vou conseguir desvirar. Eu já faço logo um barco... como é que é? Um barco hidrodinâmico. Assim, quando ele virar, é fácil de eu desvirar.
muda completamente o conceito de racional. Mestre, como é que isso aplica em opções? Como é que Como? você conseguiu fazer essa analogia toda para opções? Porque na opção acontece o seguinte, primeiro que eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Vocês têm na faixa de 30, 32, eu tenho 52. Então eu sou de uma época que não existia o Black Shows. Que o Black Shows não era consagrado, só foi consagrado a partir de 1995 com o Prêmio Nobel. Então era uma época que a gente tinha que se virar para o quê? Para calcular, né? Para calcular o quê? Para calcular vamos dizer assim, encontrar qual que era o valor justo de uma opção. Tá? Então nós tínhamos que usar grandes modelos matemáticos e geralmente muito difíceis de você fazer. Então a gente teve que fazer o seguinte, teve que se basear na observação. E só que como o pregão era de viva voz, então a gente viu o seguinte, começou a fazer testes e começou a ver que realmente a degradação do tempo nas opções era muito feroz a partir de um dado momento. Tá, então foi por isso que a gente conseguiu fazer o quê? Começou a ir atrás, né, disso daí, começou a ir atrás disso e com a observação o pessoal que trabalha comigo, conseguimos achar uma lógica por trás do modelo, vamos dizer assim, da degradação das opções. Certo. Então, o modelo Black-Scholes, de certa forma, ele parametrizou o cálculo da opção especialista nisso, porque na minha época a gente não usava isso daí, né? Mas hoje tem grandes especialistas no Brasil, inclusive os fundadores, né, os ganhadores do Prêmio Nobel, eles quebraram, né, com o modelo deles, né? Quebraram com o modelo deles, aquele fundo long term, né, LTCM, né? Então eu acho assim, eu não, sem colocar em jogo o que se é válido ou não, eu acho que no mínimo esse modelo é suspeito. Tanto que está sendo abandonado pela Nasdaq, né? Agora vai ser usado o modelo de Bachelier para precificação de opções, né? Só para abrir um parênteses aí, para quem está acompanhando a gente e está começando em opções, o Black-Scholes é uma forma que se tem de calcular o preço justo, de precificar, né? Dar preço às opções. Por isso que o mestre Su falou que ele foi acompanhando pelo empirismo, né, pelo que ele via, e não existia ainda o Black-Scholes, e daí que ele surgiu com esse nome, tudo vendo de como precificar uma opção. E o Black-Scholes ele foi, na verdade, uma forma que acabou resultando no Prêmio Nobel na década de 70. 95. Na década de 70 começou o trabalho e resultou na década de 90 o Prêmio Nobel que era a forma que dava preço das opções baseado em algumas variáveis, como o preço da ação, o preço de exercício, a volatilidade, a taxa de juros. Isso, de certa forma, parametrizou, né, mestre? Parametrizou, é como se colocasse num plano comum a forma de conversar e a forma de precificar globalmente todas as opções de diversos tipos de instrumentos também, né? Sim. Não só as opções, é mais amplo isso daí, mas é o que a gente tem, né? O que nós temos aí realmente é o modelo de Black-Scholes e é o que vigora, né? É o que está vigorando. Embora ele tenha assim bastante, eu não sou fã desse modelo, tá? Eu não gosto de usar ele. Eu acho ele assim bastante difícil de usar. Eu não curto muito ele. Mas tem gente que se especializou nisso, né? Tem gente que se especializou nesse modelo aí, inclusive de dar curso. Esse modelo não é o que eu curto. Eu acho que como o nosso, vamos dizer assim, né? O nosso mercado ele é muito dinâmico. Eu acredito que tudo que a gente for fazer, nós temos que ter o quê? Nós temos que nos render à observação. Tá? O modelo, não sei se o modelo ele é o suficiente, tá, para a gente poder tirar conclusões definitivas. Perfeito. E até é legal para quem está acompanhando, que está começando, assim, começou a estudar opções agora e quer se aprofundar mais. Super importante, assim, pega até aquilo que o Su falou no início, observar, entender, estudar, obviamente, as teorias, só que observar antes de começar e tomar qualquer decisão é muito importante. Agora, Sim. a gente separou uma outra pergunta aqui para você, que é
quais os momentos que você acha que é ideal operar ações e aí as pessoas acabam usando opções? O que você acha disso? Então, a opção, ela tem uma característica, tá? Que a opção, ela é, antes de mais nada, o quê? Uma série temporal. Uma série temporal. Então, uma opção, ela é uma série temporal. Uma hora ele vai morrer. Uma hora ele chega no vencimento. Então, por ele ser uma série temporal, né, a gente costuma dizer que ele tem uma vida útil. Ele tem uma vida útil. Então, ele não dura muito. Ele não dura muito. Ele tem até o dia lá do vencimento dele, tá? Se você não sair até o dia do vencimento, você dá perda total. E, infelizmente, essa é a realidade das opções, tá? Então, e pouca gente olha para essa realidade. Pouca gente, a maioria do pessoal, ele olha como se a opção fosse uma coisa assim do tipo, como se fosse um ativo, tá? E não é um ativo. E não é um ativo. Uma opção, ele não é um ativo. Ele é um derivativo. E ele é um derivativo que ele tem vida útil, né? E uma hora isso daí vai morrer. Tá? E pouca gente, né, olha sobre essa ótica. Todo mundo acha que não, opção também é investimento. Não, não é investimento. É uma série temporal, né? E se você não tomar uma atitude enquanto ele você tiver com ele na mão, uma hora você vai ele ou vira pó ou vira ação. Tá? Então a opção, ela, como é que eu vou dizer assim, ele é se ele fosse um ativo, ele é um ativo muito frágil. Sim. Ele é muito frágil, porque ele tem o quê? Tem data de validade muito, muito restrita. Então, não é interessante, por exemplo, para quem está entrando agora, né, querer ir direto no mercado de opções. Tem gente que vai lá no mercado de opções, mas eu não acho que é uma coisa assim que é tão legal do cara começar pelas opções. Eu acho que ele começar observando ela, não começar já, né, operando, que nem muita gente faz, né? A maioria do pessoal entra no mercado, vai fazer um curso, aí no segundo dia já quer começar a operar. Isso é bem... Não, você tem que ter uma curva de aprendizado, você tem que observar como é que ela se comporta, principalmente naqueles dias que antecedem o vencimento. Perfeito. Você sabe, mestre, aqui a nossa experiência aqui na BR Advisors, bom, eu enxergo a opção como um contrato entre duas partes, é diferente da ação e do patrimônio, né? A ação é um patrimônio, assim como é um carro, assim como é um apartamento e tal. Sim. A opção é um contrato que você faz entre partes que te dão determinados direitos ou deveres. Ok. O que eu observo muito aqui no escritório é que as pessoas elas lidam com as opções quando elas... como se as opções não tivessem vida por si própria. O que eu quero dizer com isso? É a tal da volatilidade implícita das opções. Às vezes, quando elas querem proteger uma carteira, elas compram uma opção, compram uma put, como se fosse um seguro, ou quando elas querem comprar uma ação de uma forma mais acessível, mais barata, elas compram uma call, por exemplo. Isso sem observar que, naturalmente, em momentos de alta incerteza, essas opções elas ficam eventualmente mais caras e eventualmente mais baratas, né? Mas a pergunta, já que você falou das estruturas do iniciante que quer começar a opção, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: as primeiras operações que a pessoa que está iniciando nesse mundo faz, e que ela acaba lendo também, que chega muito disso na internet, é o tal do financiamento, que também leva o nome de venda coberta, ou analogamente também fazer via put, né? Fazer vendendo put. O financiamento, só para explicar para o pessoal que está ouvindo, é a combinação de uma compra de ação à vista com a venda de uma opção de compra, ou seja, com a venda de uma call. Essa combinação, ela, de certa forma, ela te remunera uma taxa fixa num determinado período de vencimento da opção. Essa basicamente é a operação que a gente mais vê as pessoas começando a fazer quando elas ainda estão iniciando. O que você acha disso, mestre? O que você observou em relação ao histórico? Obviamente, olhando, se você pudesse fazer um backtest dessa estratégia, é uma estratégia boa de se fazer? O que você acha? Olha, a venda coberta, ele é uma estratégia, hoje, ela é pouco usada, né? Quando você fala em termos de Europa, ela é pouco usada. Eles usam outras estratégias. A Europa, o mercado europeu, ele tem um conceito diferente de alavancagem.
Tá? Quando nós falamos de alavancagem no mercado americano, é você alavancar patrimônio mesmo. Ah, com R$1 você aposta por 5, né? O mercado europeu é um pouco diferente, tá? Ele entende a alavancagem como o potencial de ganho que você tem numa operação. Né? Então, ele o que a gente chama de alavancagem da estrutura. É alavancagem estrutural, não é alavancagem patrimonial, que nem o pessoal fica fazendo termo é alavancagem patrimonial. O que a gente vê é que hoje a tendência é, por exemplo, vamos supor, você cara fala assim, quero comprar uma ação e vender uma opção, por exemplo. Tá, é uma operação boa? Não, é uma operação média, tá? Vai funcionar quase sempre, quando a ação cair 50% você vai chorar, mas se voltar a subir uma hora você recupera. Então, o trader europeu não pensa muito assim, ele pensa, olha, eu tenho uma ação que está 20, então eu vou vender uma opção uma A20 que está 1,50, por exemplo. Então o que ele faz? Ele pega esse 1,50 e ele alavanca numa outra estrutura. Alavanca numa trava de alta, numa borboleta, numa trava de linha, né, que é aquela que você compra a opção longa e vende a curta. Ele pega todo o prêmio e alavanca. Por que isso? Porque quando você alavanca o prêmio, se a sua operação der certo, você chega a ganhar quase 3 vezes o valor, a taxa do financiamento ou da venda coberta. E se der errado, talvez você ganhe metade da taxa. Então, o modelo europeu de operação é bem diferente do modelo americano. O modelo americano ele estuda as estratégias separadamente. O estrategista europeu ele olha a estratégia conjunta. Então, eu prefiro olhar a estratégia conjunta. Eu diria assim, o financiamento é uma boa operação? Se for para dizer sim ou não, sim, é uma boa operação. É melhor do que você ficar pingando, né, day trade e perder tudo. Tá? É melhor do que isso. Agora, comparativamente com uma operação de longo prazo, é uma boa operação? É média só. Se você, por exemplo, está numa ação, por exemplo, que está R$20, e você tem uma opção do 21, custando R$1, por exemplo. Se você pegar esse R$1 e aplicar numa trava de alta, ou em 2 travas de alta, por exemplo, de R$1, o que acontece? Se o mercado subir, você ganha R$2 de trava de alta. E aí o que acontece? Você ganha R$2 de trava de alta, é o dobro do que você ganharia se você só embolsasse o prêmio. Então eu diria que a venda coberta para começo é uma boa estratégia para quem está começando, começa pequeno, tenta entender qual que é o ciclo daquele ativo que você está operando, né? E isso faz muito sentido. Mas depois teria que evoluir para alguma estrutura mais potencializada de ganho. Perfeito. Quer fazer mais uma pergunta? Eu tô cheio aqui. Pode. Só, pessoal, se quem tiver dúvida, qualquer tipo de pergunta, manda aqui no chat que a gente vai olhar aqui e já responde, tá? Pode mandar sua pergunta. Mestre Su, se a gente já sabe que vai ter algum momento, a gente e o mercado todo, vou te dar um exemplo, eleições americanas, por exemplo. Se já é sabido que a gente vai viver um momento de alta volatilidade em 2 meses, ou em 1 ou em 3 meses daqui para frente, a gente, como eu te falei, a gente e o mercado todo já sabe. Existe alguma estratégia que dá para fazer no sentido de se proteger contra essa volatilidade ou não? Ou se isso já está implícito nas opções, esse efeito de certa forma se anula, sabe? Olha, assim, quando você tem uma volatilidade alta, a primeira coisa que acontece é que as opções ficam infladas. Então, uma opção ATM, que é da linha do dinheiro, quando a volatilidade está alta, ele chega a valer 7, 8% do valor do papel. Tá? Vamos imaginar que eu estou numa posição que eu estou um pouco desconfortável. Suponha que eu tenha lá, por exemplo, 10 mil ações da Petrobras e eu estou desconfortável. Estou desconfortável que vai ver ilustração. Eu faria o seguinte: eu venderia 5 mil das minhas ações, venderia 5 mil ações, sei lá, estava no 21. Aí eu pegaria e venderia 5 mil calls e 5 mil puts. Então venderia metade da minha carteira, venderia 5 mil calls e 5 mil puts. Por quê? Porque se a volta alta, a call e a put está custando grana. Tá? Então se o mercado subir, o que acontece? Eu sou exercido, não é? Eu sou exercido lá no 21, só que eu ganhei o prêmio da put. E se o mercado cair,
eu vou ser exercido, eu vou ter que comprar o papel a 21, mas eu ganhei todo o prêmio da call. Ou seja, no final das contas, eu acabo embolsando o prêmio sem aumentar risco. Eu preferiria estar reduzindo o meu risco. Tá? Tem gente que fala que não, é só você comprar put e call. Só que put e call no Brasil, eles custam caro. Né? Qualquer put que você vai comprar, ele custa 3%, 5% do valor do papel. E a call também. Então eu acho que tentar se defender de uma situação dessas comprando opções, eu acho que o cara vai perder dinheiro. A chance maior é de perder dinheiro e não de ganhar. Tem sempre a opção de não fazer nada também, né? Seguir, atravessar essa turbulência e tentar chegar vivo do outro lado. A gente fala da Bolsa de Valores, nós estamos falando de uma maratona. Né? Tem investidores que falam, olha, se tem uma ação que você não está disposto a ficar com ele 10 anos na sua carteira, não pode ficar com ele na sua carteira nem por 10 minutos. Tá? Então, se a pessoa fala assim, não, mas eu estou numa ação especulativa, então, aí é um outro mercado. É o cara que é profissional, às vezes é profissional em perder dinheiro, né? Porque ele vai ganhar em outro lugar e vai perder lá na bolsa. Mas eu diria o seguinte, você escolhe se você quer ser investidor ou você quer ser especulador. Se você for especulador, se especializa em 2, 3 ativos, em 2, 3 opções e manda bala. Agora, ficar entre especulador, quer dizer, o cara é investidor quando o mercado está bom. E ele fala, mas agora eu quero me proteger porque pode cair. Não, se você acha que pode cair o mercado, o certo é você vender os ativos, né? O certo é vender os ativos e não tentar proteger eles, porque a proteção no Brasil é muito cara. Se nós tivéssemos, por exemplo, na Alemanha, a proteção na Alemanha é barata. Com mais de 5% do valor, você compra uma put para 6 meses. Aqui no Brasil você compra para um mês. Não dá para você bancar 5% ao mês de taxa, né? Você acha isso, mestre? Pela volatilidade do papel brasileiro ou tem alguma outra característica? Tem uma característica, tem a questão da volatilidade, né? E a volatilidade mundial, ela caiu muito entre 95 e o ano 2007, 2008. A volatilidade mundial vinha caindo. A partir de 2010, até 2012, 2013, a volatilidade mundial também continuou caindo, mas deu uma estabilizada. E de lá para cá tem subido. Tá, a volatilidade mundial. Mas tem uma característica no Brasil que é interessante. No Brasil, a volatilidade não fica baixa há muito tempo. Ela fica baixa durante 3, 4 minutos, depois ela explode. Isso talvez seja característica do grau de insegurança que o investidor sente aqui no Brasil. Tá? Porque no final, quem fornece o preço da opção é o cara que vende. É o cara que tem um papel e vende a opção. Basicamente, esse é o cara que forma o mercado. Então, se ele só aceita vender mais caro, é porque ele entende que tem um risco grande aqui no país. Então, isso daí propicia com que você tenha o quê? Grande volatilidade e altas taxas nas operações de financiamento. Uma pergunta aqui que vai em linha com o que a gente está falando. A gente está falando de cenário aí, eleição, uma volatilidade um pouco mais alta. Você vê operações específicas para cenários de alta volatilidade contra operações específicas para cenários de menos volatilidade? Você pode citar algumas operações para aproveitar esses diferentes cenários? Assim, o cenário, quando é de baixa volatilidade, eu não opero. Eu fico fora porque as oportunidades são menores. Existe uma relação entre direcionalidade e volatilidade. Quanto mais volátil é o ativo, quanto tem maior a sua volatilidade implícita, menos direcionalidade ela tem. Quer dizer o seguinte, você não precisa acertar a direção, você consegue ganhar com a degradação do tempo. Quando a volatilidade está muito baixa, você tem que acertar a direção. Só a direcionalidade consegue ganhar. Então, se a volatilidade, teoricamente, né, assim, em linhas gerais, funciona assim. Você tem a tal volatilidade implícita, que é aquela coisa que o pessoal do Black & Scholes inventou, né, que precifica a opção. Tá? Então, você tem a volatilidade implícita. E você tem a volatilidade real do mercado. A volatilidade real do mercado e a implícita geralmente não estão iguais.
Eles são diferentes. Então, basicamente, funcionaria assim quem opera a vol. Eu não opero vol, eu só opero o tempo. Mas quem opera a vol funciona assim. Se a volatilidade do mercado é mais alta que a volatilidade implícita, o real é maior que a implícita, você compra a implícita. Você faz a operação de compra de volatilidade. Você vende o papel e compra as opções. E se ao contrário, em que a volatilidade implícita é maior do que a volatilidade real ou histórica do papel, então aí faz sentido você vender volatilidade. Tá? Que seria você comprar as ações e fazer o delta hedge nas opções. Né? Delta hedge é você vender a quantidade exata de opção que seria equivalente ao seu poder de movimento, né? Que é o delta. Mas eu não especifico, porque eu acerto tudo no parâmetro. Então vamos lá. Volatilidade alta, se eu vou montar uma borboleta, eu pago mais ou menos, sei lá, 15 centavos na borboleta. Então se a volatilidade está baixa, eu pago 15 centavos numa borboleta de asa 1. Né? Compro uma A22, vendo duas da A23 e compro uma da A24. E se a volatilidade está... A borboleta que você está falando, só para explicar para o pessoal, é uma operação, se você está dizendo compra, é uma operação que você tem a expectativa de que aquela ação específica vai negociar dentro de um range específico. Né? Ou seja, é uma operação que você acredita que a volatilidade vai ficar controlada ou mais baixa. Ou controlado, ou você vai acertar o range, tá? Mas quando você tem uma volatilidade alta, o que acontece? A mesma borboleta de asa 1 que você monta, quando a volatilidade está muito alta, você consegue montar de asa 1,5 ou de asa 2, pelo mesmo preço. Ou seja, você vai pagar a mesma coisa, só que o seu range é maior. Então, no caso da borboleta de asa 1, você tem que, no caso que eu citei, 22, 23 e 24, você teria que o papel tem que passar entre 22 e 24 perto do vencimento. Agora, se a vol está muito alta, você consegue montar uma borboleta muito de asa maior, de asa 2, por exemplo, né, de, sei lá, 22, 24, 26, com ganho entre 22 e 26 e pagar um pouco a mesma coisa. Então, a questão, quando a gente utiliza um modelo mais empírico, é que a gente pode ajustar tudo no parâmetro. Você não precisa fazer a análise da volatilidade, você justifica no parâmetro. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, e tem a ver com esse ano, assim, esse ano específico que não tem nada a ver com Covid, mas aconteceu esse ano. Nos Estados Unidos também aconteceu isso. O ganho de liquidez... Bom, essa enxurrada de novas pessoas que entraram na Bolsa, e a gente observou já, desde o início do ano, algumas ações que eu não imaginaria que pudesse ter liquidez nas opções, começando a ter. Eu acompanho no meu monitor diversas ações que estão começando a ter liquidez razoavelmente assim, em diversos preços de exercícios diferentes, em ações que não estão nem entre as top 10 ações do índice Bovespa, IRB, Cogna, Via Varejo, lá fora aconteceu com as techs, ou seja, as pessoas operando essas opções das techs. Né? Lá fora não foi um aumento de liquidez, de opções que não tinham liquidez. Né? Lá fora as liquidez sempre existiram, o que aconteceu é que teve uma enxurrada de pessoas novas operando. Aqui no Brasil começou a ter liquidez em alguns strikes que nem tinham antigamente. Antigamente que eu digo até ano passado. Com volatilidades implícitas assim, absurdas e muito grandes. Assim. Eu vi algumas oportunidades, eu operei bastante essas opções, algumas precificadas assim, coisas em aberrações, assim. Algumas opções estavam implícitas, movimentos de 15% na ação todos os dias até o vencimento, que é um negócio de baixíssima probabilidade. O que você enxergou? Como é que você enxerga esse movimento de liquidez nessas opções? Tem alguma oportunidade que dá para tirar disso? Ou é para ficar de fora? Como é que você enxergou isso?
se acredita no ativo, por exemplo, né? Então você vê lá, né? Tem ativos que caíram muito, você vê a Via Varejo chegou a R$ 4, mas as opções dos R$ 6, os 7 tinham liquidez nesse momento, né? Mas isso porque ele já carregava essa expectativa antes, né? De ser um papel de alta volatilidade. Né? Agora, se você tem oportunidade, sim, de fato tem oportunidade, só que a opção, ela tem um perigo muito grande, o seu poder de alavancagem. O pior não é quando o cara entra lá numa opção e perde dinheiro. O pior é quando entra e ganha. Porque aí ele fica com uma síndrome de invencibilidade, com a certeza da razão tão grande, que ele começa a operar muito alavancado. Mas tem sim oportunidade, principalmente nessas opções da Via Varejo, mesmo nas opções da IRBR esses dias, né? Ele, apesar de ter caído muito, tiveram muitas opções lá, por exemplo, lá da série C e da série 7, né, que eles estavam sendo negociados a nível de centavos. Né, as da série 7, por exemplo, para J, né, para L, né, para o vencimento de dezembro, tinham opções lá na ordem de centavos. Então, quer dizer, o cara vai ter que acertar a direção, mas tem oportunidade sim. Você permite uma alavancagem muito grande sem você ter um patrimônio considerável. Mas eu não digo que eu não acho que isso é o primeiro passo que a pessoa deve dar dentro da bolsa. Eu acho que o primeiro passo na bolsa, para quem vai entrar agora, realmente é observar um fundo imobiliário. Fundo imobiliário dá para você começar com um pouco, 200, 300 reais, né? E se acostumar com a volatilidade para ver se o negócio é para ele, né? Tá? Porque realmente, ó, a gente tem casa que o pessoal manda direct no Instagram, fala assim, poxa, eu tô há 3 meses operando e já quebrei. Né? Aí você vai ver lá, estava comprando opção de Cogna, opção de Via Varejo. Né? Então é complicado isso daí, né? Então, que tem oportunidade, tem. Mas tem que estudar. Eu estava falando até, usando as estruturas que você falou de borboleta, de venda de volatilidade em algumas dessas opções que estavam, assim, o que aconteceu que eu enxerguei, né? As pessoas estavam comprando essas opções sem olhar o quanto a opção custava de fato, sem olhar o que estava implícito de crescimento na ação naquela opção. Então eu achei assim, tinha algumas opções com volatilidades implícitas de 150%. Sim, isso chega fácil. IRBR, a Via Varejo estava em torno de 95, 100, né? Então aí é meio complicado, né? Mas o problema maior, eu acho que está nas promessas. Você vai lá na internet, tem muita promessa, né? O cara fala que você vai ficar milionário, operando opções, que pode vir que não tem erro, né? Então acho que isso daí acaba acontecendo, que atraindo, né, pessoas para uma arapuca, né? E eu acho que isso daí é o próprio... Geralmente o pessoal que enfia o pé na lama nesses casos aí é um pessoal que já é meio malandrão, né? Gosta de uma malandragem, né? Sabe que, olha, trabalho há 33 anos no mercado. Olha, eu não conheço ninguém que ficou milionário sem estudar, sem passar tipo 10 a 15 anos trabalhando pra caramba no mesmo negócio, se aperfeiçoando, né? Eu conheço gente que demorou tipo 20 anos para conseguir mudar de patamar. E as pessoas entram querendo isso daí em um mês, né? Mas aí não é só uma opção que ele vai quebrar a cara, ele vai quebrar a cara aí no mundo. No mundo, qualquer lugar que você vai, o mundo é hostil, ele é cheio de armadilhas, né? Separado essa pergunta para fazer para você aqui, o que você achava que era a maior armadilha no mundo de opções, né? Eu acho que você respondeu já. É quando a pessoa opera opções, ainda mais que está começando, a pessoa opera e ganha logo de cara. E aí a pessoa acha que é invencível. É uma armadilha mental. Exatamente, até porque opções é um instrumento que te dá uma alavancagem absurda do seu patrimônio, né? Você consegue comprar 10 mil opções com um capital muito pequeno, assim. Então te alavanca bastante. E da mesma forma que te alavanca para cima, te alavanca para baixo. Isso pode acabar fazendo você quebrar. Então tem que ter muito cuidado. É muito bom fazer o curso de professores como o Mestre Su, ter uma assessoria para te orientar e você saber os riscos que você está correndo quando você está colocando o pé ali no mundo de opções ou derivativos. Uma das questões que a gente vê muito acontecer é assim, né?
a pessoa, ao mesmo tempo que ela fala que ela quer se profissionalizar, quer viver daquilo, ao mesmo tempo a pessoa ela age como um amador. Então já vi muita gente, por exemplo, ligar, assim, mandar direct, falar assim, eu quero, eu tô operando aqui numa corretora que não deixa eu fazer uma trava de linha. Falei, cara, muda de corretora. Não, mas é que aqui, essa corretora aqui, ele não cobra. Falei, cara, imagina só, na verdade o que eu falo, todas as corretoras cobram, né? Ou é na corretagem, né? Ou é no exercício, né? Porque tem algumas que só cobram, você pode operar à vontade, mas se você for exercício, é tabela integral, né? Ou na queda da plataforma, aí você perde seu stop e perde muito mais do que imagina, né? Então eu falo, todos cobram, todos têm o seu preço. Você sabe que eu acho, é uma ironia que eu falo aqui, uma brincadeira que eu falo geralmente aqui no escritório, que é quando a pessoa ela perde dinheiro, ela faz uma tentativa eventualmente de tentar operar, ela se dá mal, aí ela fala assim, ela sempre fala a frase, eu vou estudar. O que é ótimo, porque a pessoa vai, assim, ela percebeu que ela precisa aprender em relação àquilo que ela está fazendo. Quando a pessoa estuda, quando a pessoa fala eu vou estudar, isso também pode ser muito perigoso. Porque é onde ela pode começar a cair nas grandes armadilhas, estudar a coisa errada e acabar achando que estudou a coisa certa e entrar com o dobro do valor. Assim, eu estou falando isso com muito conhecimento de causa mesmo do que acontece. A pessoa ela quebra, ela fala, eu vou estudar. Aí ela quebra de novo, assim, porque ela acha que pelo fato dela ter estudado, às vezes, material errado, ela acha que ela já está... ela acha que ela já está condicionada a entrar com valores ainda até maior do que ela entrou anteriormente. Então eu acho que isso é muito perigoso também. Tem gente que estuda e fala, não, eu estudei e eu vi que isso não é para mim, eu vi que não é tão fácil quanto eu achava, então não vou operar. Ou encontrar, por exemplo, o seu curso, que é um curso bem sóbrio, assim, é bem didático também. Mas é uma coisa engraçada que eu sempre falo, assim, essa pessoa falou que vai estudar, agora que a gente tem que tomar cuidado, porque ela chega mais poderosa, ela chega mais convicta para se alavancar ainda mais. Isso tem que tomar muito cuidado. Esse é o grande risco, né? O que quebra o cara na bolsa nunca é a dúvida, é a razão, é a certeza da razão, né? E uma das coisas que a gente vê é o seguinte. Tem gente que muitas vezes acaba indo para os caminhos fáceis pelo seguinte, olha só, né? A gente vê lá na internet, a gente tem lá um pessoal, você pode fazer curso gratuito na internet, mas tem alguns lá que os caras falam que você pode operar até sem dinheiro. Você pode começar com R$100 e você tem chance de ser milionário. Eu penso assim, acho que alguém que acredita, o problema não é o cara chegar e falar que você vai ficar milionário a partir de R$1.000. Eles não tem nenhum problema isso daí. Pode ser propaganda enganosa, o que for, mas acho que não tem problema o cara prometer isso. O problema é você acreditar. O problema é você acreditar. Você sabe que até eu vejo lá, assim, eu tenho amigos que dão aula faz muito tempo. E o cara tem uma daquelas propagandas que você olha para aquilo e fala, cara, isso daí está mais perto de estelionato do que de uma propaganda. Tá? Só que aí quando você vai conversar com o cara e você vê os cursos antigos do cara, os cursos antigos do cara não eram assim. Eram cursos todos bem feitos, né? Sóbrios. Aí o que acontece? O cara percebe que com um discurso sóbrio ele não consegue vender. E ele tem conta para pagar. Então ele fala, não, que discurso que eu consigo vender? Então pronto, aí o cara se especializa naquele discurso que o cara quer ouvir. Que ele vai ficar milionário partindo de pouco, que não precisa entender nada de matemática, que aquilo é tudo bobagem, não precisa entender nada de Black and Shows, que aquilo... Quer dizer, ele consegue vender essa imagem de que qualquer um consegue. E sem esforço. Eu acho que todos têm capacidade, mas tem que ter o esforço mínimo, né? Então eu acho que a maioria acaba procurando isso, né? As pessoas gostam de procurar isso, porque é confortável pensar que você pode ter feito tudo errado na vida, você está há 20 anos no mesmo emprego, não consegue melhorar de vida, mas alguém vai te dar uma dica e você vai ficar milionário. As pessoas gostam disso.
Tanto que quando você pergunta para as pessoas, assim, é uma coisa engraçada. Você pergunta para as pessoas assim, cara, se você fosse escolher ser uma personagem de um conto de fadas, de uma história de quadrinhos, de uma dessas histórias clássicas, o que você queria ser? Ah, eu queria ser o Aladim. Por quê? Porque eu teria 3 desejos e pediria toda a riqueza do mundo. Então você vê que isso, muitas vezes, esse comportamento ruim, está na cerne, né, da própria sociedade. E é isso que a gente tem que mudar, né? Fazer a pessoa entender que não é por aí. Que tudo você precisa de uma construção, né? Perfeito. E então, aproveitando esse gancho que a gente está falando de características do que as pessoas acreditam ou não, o que você acha que é a característica pessoal que uma pessoa tem que selecionar uma? Se você tivesse que selecionar uma, qual você selecionaria de característica pessoal para a pessoa poder vencer no mercado de opções? Ser um bom ganhador. Ser um bom ganhador. O cara que é um bom ganhador, esse cara, ele não só sobrevive, como ele vence no mercado. O que é ser um bom ganhador? Cara, você entrou numa operação lá, você entrou em 5 operações lá. Em 4 operações, você ganhou, sei lá, montou uma borboleta, ganhou 30%, uma trave de linha ganhou 20%. Você teve 3 operações muito vencedoras e uma que saiu no 0-0. E tem uma operação que você está perdendo um pouquinho, porque as operações estruturadas, dentro de um range, você perde só um pouquinho. Aí o que acontece? Um bom ganhador é aquele, bom, eu fiz as contas, a média das 5 operações deu certo, eu vou zerar os 5. Acabou, resolveu o problema. Esse é um bom ganhador. Agora tem gente que faz o seguinte, zera aquilo que está ganhando, e a parte que está perdendo fica rolando lá. Fica lá, não, vou consertar isso. Aí ele gasta toda a energia dele consertando aquilo que deu errado e ele acaba perdendo a oportunidade de fazer a coisa certa. Tá? Então, e ser um bom ganhador em outro sentido também. Cara, tem gente que consegue patrimônios grandes na bolsa. Tá, o cara partiu lá, botou lá 1 milhão, 500 mil, conseguiu chegar lá nos 5, 7 milhões e o cara não para. Ele quer mais. E vai mais até o cara se arrebentar. Eu já tive casos, a gente tem uma consultoria aqui, a gente já viu casos assim, que o cara chegou, começou, sei lá, já tinha uma grana, praticamente multiplicou por 2,5 a grana, tá? E a gente fala assim, cara, não tá na hora de você zerar isso daí? Não, agora que o negócio vai andar, né? Aí vem esse março, aí é o que acontece. Aí o cara devolve tudo, né? Então, assim, aprender a ser um bom ganhador, sabe? Comprou uma ação lá no 20, foi até 50, sai da metade, né? Foi até os 70, sai de outra metade. Ah, estourou, deixa pra lá, tem oportunidade, tem outra. Agora, a maioria do pessoal, quando dá certa operação, geralmente alavanca mais. Esse é o problema. E quando dá errado, fica rolando, como você falou. Eu acho que dá até... Tem que ser um bom ganhador, né? Não tentar tirar a última moeda do mercado, deixar primeiro a última moeda pro mercado. Sabe, tem que ser um bom ganhador, sabe? E mestre, você vê também o que os grandes fundos estão fazendo, as grandes tesourarias? Você acha que é diferente da pessoa física? Não, mas no mapa de opções inclusive lá no meu canal do YouTube, né, Mestre dos Derivativos, tem um canal de opções, tem uma playlist chamada Leitura de Mapa. Então, lá tem vários vídeos que a gente ensina o cara a pegar o site da B3 e analisar um mapa de exposição das opções para ter noção do que está acontecendo. Então, por exemplo, lá, se você tem uma quantidade muito grande de opções vendidas descoberta, quer dizer que naquele papel vai ter pressão de venda. Então não adianta você ir lá e tomando aquele papel, vai continuar a pressão de venda. Você só teria que entrar quando esse mapa invertesse. Que nem na segunda-feira, a IRBR, o mapa dele inverteu. Estava muita gente posicionado a descoberto, zeraram quase que 40% da posição descoberta. Então esse é um sinal de que parou a pressão de venda. Lá fora eu acompanho vários relatórios exatamente disso. Eles chamam de exposição gama, né? Então, eles vão dando esses mapas de onde estão as maiores exposições, que na maioria dos casos é até de market maker, não é necessariamente de fundos ou pessoa física. E dentro dessas exposições, em determinados strikes, é que a gente sabe onde pode ter caminhos de suporte e resistência,
ou eventualmente até quando fura, de uma aceleração no preço da ação. Então tem esses mapas desenhados bem legais. Tem empresas que oferecem esse serviço até, só esse serviço específico, e não é barato, assim. Lá no site da B3 está lá o mapa, né? Aliás, isso daí é uma maravilha, né? Aqui no Brasil, muitas coisas são gratuitas. A informação está lá. Então, você quer fazer leitura de mapa, é só você ir lá no Google, procurar lá posições em aberto, pronto, já aparece o site da B3 com tudo. Então, aqui nesse ponto, não há o que reclamar da nossa bolsa. Ela deixa pública essa informação. Né? Enquanto que na maioria dos países pode acabar tendo que pagar por essa informação. E aqui é público, né? É também porque lá fora tem aquele bom... Tem o dark pool, né? Então... Mas isso dark pool são as bolsas secundárias, né? Isso aí, então muda bastante, né? Às vezes, por exemplo, o cara pode estar muito posicionado numa dark pool e está posicionado o contrário na outra. Então aí... Só explicando para o pessoal que está ouvindo, a dark pool é como se fosse tentar explicar de uma forma mais leiga, é quase como se fosse uma bolsa onde ocorrem negociações que você não enxerga. Fora do ambiente de... Quem é credenciado naquela dark pool, ele consegue enxergar. Tá? Então, lá nos Estados Unidos são maiores que a nossa bolsa. Algumas dark pools são maiores que a nossa bolsa em termos de volume, né? Então, assim, algumas são bem significativas. Então, mas os bancos também têm as suas dark pools. Alguns bancos têm as suas dark pools, que são as suas bolsas secundárias, né? Mas é outro mercado, é um mercado muito gigantesco, em torno de 25 vezes o nosso, né? É bem gigantesco lá, é uma outra história. Obrigado. Boa. E... acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas só comentar rapidamente o que você acha sobre aquela velha máxima de opções é cemitério de malandro. Olha, eu falo o seguinte, eu moro aqui em Curitiba, eu adoro Curitiba. Quando eu estava lá em São Paulo, de vez em quando, assim, a gente acaba conhecendo gente que vinha de Curitiba. Todo mundo que estava lá em São Paulo falava mal de Curitiba. Todo mundo falava, não, que lá o povo é frio, uma mentalidade progressista, só falava essas coisas, né? E aí quando você vai ver como é que tá esse cara aí, que tá falando mal aqui de Curitiba, sabe o que você vê? É o cara que estava desempregado aqui, que não conseguiu oportunidade aqui em Curitiba e foi para São Paulo tentando buscar oportunidade. Até aí é um direito que as pessoas têm de ir e vir, né? Agora, então, vocês têm que tomar cuidado com essa opinião. Quem é que está dando essa opinião que... opção é cemitério de malandro? Não foi quem ganhou dinheiro no mercado, foi quem perdeu. Então, acho que é uma opinião, tá, de quem perdeu dinheiro no mercado. Tá, eu ganhei dinheiro no mercado. Excelente. Sensacional a resposta, assim, faz todo sentido. Pessoal que quebra ou que não dá certo para eles acabam falando mal e tentando... É um direito deles, é uma opinião deles, tá? É uma opinião. Assim como eu particularmente eu não gosto do day trade. Não é que eu não gosto, tipo assim, não é para mim, não é para mim. Eu já fiz day trade com opções, deu certo um período, depois que começou a não dar certo eu parei, né? Mas eu não falo mal do pessoal do day trade, eu falo, olha, eu acho que day trade tem determinadas características inatas que às vezes não dá para ensinar, tá? Mas não tem nada contra. Assim como criptomoeda, o pessoal fala, o que você acha de criptomoeda? Tem lá, só fala, olha, eu não tenho conhecimento para discutir isso.
Mas eu também nunca falei mal de criptomoeda. Eu falo, olha, para mim é um ativo digital como outro qualquer. Tá? Quando for regulamentado aqui no Brasil, nós vamos jogar nas opções do Bitcoin, sim. Né? Mas não adianta você criar opinião sem saber como é que funciona aquilo, né? É assim, como tudo, né? A pessoa tem que ter o perfil e tem que conhecer o que está acontecendo ali para poder falar. Tem coisas que funcionam para uns que não funcionam para outros, então tem que respeitar e cada um seguir fazendo o que acha que está certo. Tem mais alguma pergunta aí, Beto? Uma pergunta. Aquela pessoa que não quer se aventurar no mundo de opção, mas ela tem, por exemplo, uma carteira de longo prazo de ações, ou eventualmente até uma carteira combinada também com alguns títulos públicos e tudo mais, umas NTNBs ou coisas parecidas com ações, tá? Como é que ela a dica para ela se proteger, se ela acha que o mercado vai cair, qual a melhor estratégia para ela fazer uma estratégia que seria uma estratégia pontual de curto prazo, em que ela acredita que as coisas não vão, que as coisas vão degringolar assim, durante algum tempo? Vamos supor que o cara tem uma carteira, que é uma carteira pétrea. Uma carteira pétrea, herdou a carteira, o custo dessa carteira foi, sei lá, R$3 a ação e está R$30 a ação, por exemplo. Aí fala assim, cara, eu não vou vender porque senão eu vou ter que recolher imposto, né? Quer dizer, quando você tem um custo zero de aquisição, um custo muito baixo, o imposto é muito pesado. Fala assim, não quero vender essa carteira. Mas eu quero dar um jeito de proteger. Então, o que ele pode fazer é o seguinte, pegar parte da carteira, vamos supor, sei lá, 15% ou 20%, e vender uma opção fora do dinheiro. Vamos supor que a carteira está R$20, por exemplo, está R$30 o ativo, ele pode vender uma opçãozinha lá do 33, não toda a carteira, né? Uma parte da carteira. Vender uma call ou uma put? Uma call, né? Lá do 23, do 33, 34, tá? Sei lá, com 20%, 30% da carteira. Pegar esse dinheiro e comprar put. Comprar put do 27, do 28, pelo seguinte, porque se o mercado cair, essa put, ele não vai proteger a carteira toda, mas essa put vai dar um lucro que ele pega esse lucro e compra mais papel. Tá? Se tivesse uma carteira com muitas ações, poderia fazer isso talvez com BOVA11? Seria uma aproximação? Eu não gosto de fazer isso, mas os manuais dizem que você calcula o beta da sua carteira e você pode vender uma parte equivalente no BOVA11, né? Os manuais dizem isso. Eu sou contra isso daí, tá? Eu sou contra. Mas o que o manual diz assim, você vende aquilo a uma parte da sua carteira, pega o dinheiro e compra put de BOVA11, você está protegido, né? Eu sou contra isso daí pelo seguinte, existe risco de descolamento. Então, por exemplo, uma ação lá de escola, por exemplo, a ação que você está vendido, por exemplo, a sua carteira você não ajustou o beta. Aí aquela ação dispara, por exemplo, ou então ele cai muito mais, então aquela proteção ela não é efetiva. Ela acaba não se efetivando. Mas o que os manuais dizem é isso, você vender ou você comprar a opção de BOVA11, né, que ele te protege a sua carteira desde que você calcule o beta, né? Eu acho muito complexo isso. Eu prefiro, se eu estou desconfortável, vendo uma parte das ações e tchau, sabe? Aí eu vou dormir tranquilo. Vindo de um mestre dos derivativos, também é uma luz para quando não usar os derivativos, né? Para quando o papel é a melhor opção. É que às vezes a solução já está lá. Então, às vezes, chega gente assim e fala, eu tô com um ganho monstruoso aqui na Vale, comprei lá no 30 e pouco, agora tá 60, o que eu faço? Cara, dá vontade de chegar e falar, não é o que você faz, o que você já não fez. Eu já teria saído nos 50, pô. Você pagou 35 negócios sobre os 50% e você não saiu, muito provavelmente, você só vai sair quando perder. Se ficar comprando o put todo mês e rolando, ele vai ter uma carteira abaixo do CDI. Ele vai perder 3% todo mês, mais ou menos. Né? Cara, essa que é a questão. Tem alguma pergunta aí no YouTube? Tem algumas, mas acho que a gente está com tempo. Eu tive que apagar meu YouTube para não... Não, sem problema. Então, pessoal, se ficou alguma pergunta, manda lá por direct no nosso Instagram, BRA Trade Solutions. E aí, se tiver alguma pergunta para o Sul, depois eu encaminho e a gente responde.
E no BRA News também a gente manda diversas coisas para vocês acompanharem o mercado. Fiquem à vontade para mandar direct, para a gente mandar o link para vocês conhecerem. Tá bom? A gente está criando um canal só de derivativos. Isso. Relatórios de derivativos também, de estruturadas. A ideia é que a BR Advisor seja o maior hub brasileiro de conhecimento e trading e execução de derivativos, sempre seguindo também as orientações do Mestre Su, que é essa orientação de usar realmente a opção e o derivativo para ou eventualmente para potencializar a carteira, ou para proteger se for o caso, ou eventualmente também como uma forma de trading, de operações ativas de forma saudável, sem ficar essa coisa de ficar comprando call direcional, day trade com opções. Assim, até para quem gosta de day trade, eu até acredito que tem outros instrumentos que sejam até melhores que opções. Não estou falando contra o day trade, pelo contrário, mas eu acho que tem outros instrumentos até mais interessantes do que as opções, que tem uma dinâmica muito própria para fazer day trade, sabe? Que andam de forma... Não andam de forma tão linear, andam de forma exponencial e é até mais perigoso do que eventualmente outros contratos. Mas não sei se eu esqueci alguma coisa. Mestre, fala um pouquinho do seu curso. O curso ele tem 450 horas, é aula ao vivo toda quarta-feira das 6h30 às 8h30, mas as aulas ficam gravadas, né? Agora fechou uma turma agora, acho que a abertura agora é só em janeiro novamente, mas aí é para quem quer estudar muito. Quem não quiser estudar muito, ou então tiver um tempinho não tão livre, vai lá no canal Mestre dos Derivativos no YouTube, vai lá e assiste lá as aulas. Tem até um curso gratuito lá, curso básico de opções, que dá para você aprender bastante coisa lá no material gratuito. Valeu, mestre. Você tem Instagram também, né? O Instagram... Valeu, Eric. Bom, então a gente vai se falando aí, qualquer coisa a gente marca outra coisa, ou outra entrevista aí. Valeu. Você tem Instagram também, né? Não, é Mestre dos Derivativos Oficial. Tá bom? Valeu, gente.